equipe do Cefet Minas, com exceção do João Vitor, que é da SGA mesmo, ele é assessor lá da Jussara, e está, vamos dizer assim, fazendo a ponte, né, entre nós e a SGA, ele é o nosso ponto focal lá. Então, estamos todos aqui muito curiosos para ouvir de você essa sua experiência, tá bem? Bom, eu queria começar fazendo uma pergunta-chave, e aí você fica à vontade para falar o que quiser. Quais foram as grandes dificuldades que você enfrentou lá, então? Bom, a maior dificuldade foi realmente nas agendas, né, marcação de reuniões, principalmente porque os gestores estavam em processo de mudança, né? A Jussara tinha assumido há pouco tempo, né? Então, ela teve que fazer alteração de alguns coordenadores, né? Coordenadores gerais e algumas mudanças de equipe, pessoas que estavam em uma área foram para outras, e esses fatores acabaram atrapalhando um pouco, e a gente tinha muita dificuldade também em ter as informações de alguns servidores que são o único conhecedor do processo, né? Então, isso complicou bastante, porque a gente já tinha feito, eu já trabalhei no MEC por muito tempo, né? Então eu trabalhava na Secretaria Executiva do Ministério e a gente tinha uma área específica de mapeamento de processo de negócio. Então a gente já tinha feito alguns trabalhos anteriores. Eu utilizei desses trabalhos anteriores que a gente já tinha para fazer uma revisita em algumas áreas. E outros processos eles nasceram agora com essa consultoria. Então, as dificuldades maiores eram desses processos que nunca tinham sido mapeados e que estavam na mão de um servidor ou de um colaborador específico que conhecia sobre esse processo, né? Então, teve alguns processos que a gente não conseguiu finalizar porque por conta das dificuldades na própria área mesmo, né, que foi o caso, se eu não me engano, na Camis, teve alguns processos que eu não cheguei a finalizar, com dificuldades de reuniões mesmo com a gestora, e basicamente era isso, né, e assim, algumas áreas eu pude perceber uma certa resistência mesmo a esse processo de mapeamento, né, Sim, eles, não sei se até por uma certa represália mesmo com a Jussara, né? Que também a Jussara tem uma gestão muito forte, né? Um jeito diferente de lidar com a gestão com algumas pessoas, então isso também causou um certo incômodo em algumas das pessoas que dava para mim perceber. Lógico que ninguém me falava isso claramente, mas eu percebia, né? E provavelmente no processo de exis que vocês estão fazendo, vocês vão sentir em algumas áreas essa mesma situação, né? Mas a gente tentou, e algumas coordenações, no início do processo de mapeamento, a coordenadora ou o coordenador também eram novos. Então, uhum, eles não conheciam a equipe. Para fazer o engajamento com essa equipe era complicado, então o engajamento acabava sendo feito muito mesmo por mim, né, e pela Aline nas reuniões que a gente marcava com as equipes, a gente mostrava a importância do mapeamento de processos, que serviria para melhoria, né, dos processos dentro das áreas, para eliminação de gaps e todo esse contexto que vocês já conhecem muito bem, né? sim, Então, a gente tentou fazer esse convencimento, basicamente que em todas as áreas a gente conseguiu convencê-los de que esse processo é importante e faz parte do gerenciamento, né, que todo ministério tem, e o poder que isso tinha anteriormente era um pouco maior porque vinha da Secretaria Executiva. Então, tinha também a Ellen, que estava acompanhando com a gente. A Ellen trabalha na Secretaria Executiva, então ela entrou com esse apoio para mostrar que a Secretaria Executiva está apoiando a SGA, né, nesse contexto de melhoria de processo. E basicamente que foi isso, né? Então, a sim. gente trabalhou, fez os levantamentos,
atualização de muitos dos processos, acredito que vocês já estejam de posse de todos eles, Pois né? é, eu tenho algumas perguntas, só nessa fala sua aí eu tenho algumas perguntas. A primeira delas, começando pela mais simples, você comentou uma área aí que eu não peguei bem, que você comentou que a gestora tinha dificuldade. SAM, que você falou? CAM? Como é que é o nome? CAMS, CAMPS? CAMIS, Que é área lá, é essa também? é lá da área de gestão de saúde, lá do Ministério. Ah, dentro da CGP. Isso. Ah, beleza. Ah, ok. João Beleza. Vitor também é novo lá no... Você também é Sim, novo aí? sim, sim. Eu iniciei no final do ano passado, Certo. trabalhando aqui Então, no gabinete. então, você também já deve ter percebido algumas dessas dificuldades Uhum. né, até do próprio conhecimento dos processos e dentro das áreas, Sim, sim. né? Mas, assim, basicamente, e tem muitos processos que, pela questão do tempo mesmo, né? Por exemplo, quando a gente foi fazer o mapeamento do processo de posse de servidores, como o Ministério tinha muitos anos que não tinha concurso, e teve concurso no ano passado, né? Então eram processos que já não tinham mais a rotina mesmo, porque são processos prolongados, né? E nem mesmo as pessoas que estavam na área sabiam como faria, entendeu? Então, assim, algumas dessas dificuldades provavelmente vocês vão encontrar, mas não em Sim. todas as áreas, né? A grande parte delas já tem seus processos bem estabelecidos. O Itamar, você comentou dos processos, né? E a gente vê eles no relatório, mas eu queria saber se tem algum repositório com esses arquivos, com os arquivos BPMN, Tem, ou, e lá onde que aí no gabinete da SA. você tem acesso, João, a esse repositório? Hum, Não é um repositório que me foi passado. Posso dar uma olhada aqui no nosso SharePoint, mas não é algo com uma publicidade que é retomada. O Antônio ainda está aí como chefe de gabinete? Antônio Everson ou Francisco? O Francisco. Não, agora ele está como coordenador geral. Tá, porque Mas, O Antônio tinha essa pasta. Ele uhum, tem acesso a essa pasta, acho que é só sim, pedir a ele aí. uhum, Mas, de não, qualquer beleza. forma, a Ellen também pode disponibilizar isso para vocês, porque ela que no final ficou de organizar. é, A gente ainda estava terminando algumas validações, né, com as áreas. Uhum. Você tem um contato da Ellen aí, né, Então, eu João? ia perguntar qual Ellen que Ellen se Rocha, você da Secretaria Executiva. Ellen Rocha. O Itamar, você comentou que havia uma área de mapeamento de processos, um escritório de processos no MEC, não existe mais? Foi extinto? Foi, desde o governo Temer. Hum, Ficou ainda no finalzinho, no início do governo, aí depois a área foi extinta, porque aí a gente já tinha feito transferência de conhecimento para todas as secretarias. Então, só um minuto. Em algumas secretarias desenvolveram bem, né, seus próprios processos e começaram a fazer seus próprios mapeamentos com conhecimento de mapeamento de processos que a gente já tinha passado. E outras áreas não desenvolveram tão bem, não deram continuidade com esse trabalho, entendeu? Mas, sim, mas antes tinha, e como era liderada pelo próprio secretário executivo, então ela tinha um grau de atenção um pouco maior, né? Então a gente sim. conseguia entrar em todas as secretarias com o apoio de todos os secretários do MEC, então isso era mais fácil. Mas ela não tem mais. Hoje Certo. tem uma área lá que trata de processos, mas não especificamente nesse levantamento, como a gente fazia. Tá bem. Bom, você comentou de algumas Perdão, o que dificuldades. está extinto desde o governo Temer que eu me perdi? O escritório de processos Ah, tá, da escritório. Ah, tá. secretaria. Itamar, você comentou de algumas dificuldades aí para obter informações. Você julga que todos os processos que vocês registraram lá nos relatórios refletem a realidade ou tem alguma outra informação que provavelmente está oculta ali? Não, eles refletem.
As dificuldades maiores mesmo era de iniciar os processos, né? Mas eles refletem sim. Mesmo porque a gente, tanto eu quanto a Ellen, por já trabalhar no Ministério há muito tempo, e a gente já tinha. Eu trabalhei, inclusive, na TI do Ministério, então eu tinha conhecimento dos sistemas, e de muitas outras informações que passavam, né, de uma secretaria para outra, de uma área para outra. Então a gente a gente fazia o levantamento já colocando algumas informações que já era do nosso conhecimento. Entendi. Então, Então eles aqueles ESIs que estão ali são ESIs mesmo, né? são. Tá. Só apresentar, entraram agora na reunião a professora Ludmila e o Sérgio, que também são da nossa equipe. Eles estão no aeroporto porque perderam não, né? O voo deles foi cancelado, eles estão vindo aqui para Brasília. Chegaram aí um pouquinho atrasados, mas a gente... Putz, eu esqueci. Você se incomoda de eu gravar, Itamar? Porque eu tinha paralisado uma gravação automática. Não me incomoda. Só vão aparecer alguns barulhinhos aí no meio, é porque eu tô operando aqui na bolsa aí, então no meu computador também faz barulho. Não, sem problema. Bom, então a gente vai fazer o registro em ata, né? O Fernando está fazendo e o resto vai ficar gravado. Mas voltando aqui, você comentou, Itamar, João, pode deixar que eu gravo. Ah, tá, tudo bem. Oi, gente. Oi, professor, tudo bem? Vocês Boa me ouvem? tarde, Olá, Ludmila. estamos ouvindo. Sim, Perfeitamente. A gente vai ter que pegar o voo às 4, ele sai às 4, então às 3 horas a gente vai precisar de sair, tá? É só para avisar antes. tá bem. Eu acho que a gente não vai até lá, não. Mas Eu vou tá deixar avisado. no... Itamar, você não tá mais no MEC? Não, Tá. A Aline também não, né? Por sinal, ela avisou que ia chegar um pouquinho atrasada e mais logo ela deve entrar. Mas vocês dois, então, não estão mais no MEC. não, no momento não. Tá bem. Bom, Itamar, já que os processos ESIs, né, você confirmou aí, refletem na sua visão realmente a situação atual lá, você acha que tem algum processo desses que você mapeou, ou melhor, que você não mapeou, que é crítico e deveria ter sido mapeado? Quer dizer, que falta um mapeamento ainda? Não, porque a gente começou exatamente com os críticos. Os Tá? outros são processos, muitos dos servidores não conheciam muito bem a diferença entre processos e atividades, né? Então eles queriam, e procedimentos. Então muitos queriam aprofundar nível de procedimento. E aí a gente, né, fazia as explanações do que era adequado a ser mapeado, e então a gente não entrou em procedimentos, né? Então, eu não sei a que nível que vocês vão fazer, qual nível de profundidade vocês vão fazer o mapeamento agora, né, com eles pro 2B, mas esses que ficaram sem ser complementados, sem serem completos, são processos mais simples mesmo, bem mais no campo da atividade do que de processo. Certo. Vocês fizeram essa priorização a partir do conhecimento que vocês tinham, experiência no MEC, ou alguém participou, a Jussara ou outro gestor? Em construção junto com a Jussara, né? Ela também já tem, a Jussara já era chefe de gabinete da CETEC, então na CETEC ela já fazia esse trabalho. Eu fui gerente de projetos da CETEC também, então a gente já tinha o costume, já sabia qual era a informação necessária para a área gestora, né? E muitas das áreas já têm os seus próprios procedimentos operacionais padrão estabelecidos, ou seja, por lei, ou por levantamentos mesmo, ou documentos que as próprias áreas fazem, né? Então, muitos deles a gente até pegou como referência no início para poder iniciar os processos já com um certo conhecimento. Então, é bem tranquilo isso. Certo. Então, os processos que vocês levantaram são os processos já identificados como críticos com o apoio da Jussara, é isso? Isso. Tá.
Tá, Não perfeito. só da Jussara, né, mas dos coordenadores também das áreas, Tá, os perfeito. coordenadores gerais. Bom, de minha parte, eu acho que só tem mais uma pergunta, que eu vou passar para o restante da equipe, se quiserem fazer alguma pergunta, que é a seguinte: você tem de cabeça aí a indicação de alguns pontos focais mais relevantes para a gente entrar em contato lá na SGA? Não necessariamente gestores, pessoas mais interessadas, que têm mais conhecimento, que participam melhor dessas atividades? Olha, normalmente os pontos focais a gente não tem muito como fugir dos coordenadores e coordenadores gerais, né? Porque como eles lidam e assinam documentos no SEI, que são exatamente as atividades realizadas por suas áreas, eles têm um conhecimento um pouco mais centralizado de todas as atividades. Então, não tem como a gente fazer indicação de pessoas específicas na área técnica, né? Então, eu acredito que da mesma forma que a orientação que ela deve ter passado para vocês, já é que seja feita essa priorização de pontos focais para os coordenadores e coordenadores gerais, né? Então, assim, até quando eu estava finalizando, estava tendo troca de coordenador. Quando eu estava saindo, a Sinara tinha saído da CGGP, né? Eu nem sei quem é que está lá agora. Então, vocês vão ter que realmente fazer esse levantamento com as próprias áreas. Tá. Bom, tudo bem. Alguém tem alguma pergunta para o Itamar? Não? Eu tenho mais alguns que me vieram à cabeça, viu, Itamar? Ok. Professor Ludmila, fica à vontade. Por favor. Eita, Mar, Oi, Ludmila, pode falar. aqui, às vezes você já deve ter falado, mas aqui nessa confusão eu vou ser Tranquilo. Tamar, na abordagem direto aí com as pessoas, o que você teve mais dificuldade? O que você aconselha para a gente? Como né, na abordagem com as pessoas? O que é mais desafiante? Tem algumas pessoas que você... São várias perguntas, né? Tem algumas pessoas que você fala assim, olha, comecem por elas, sabe? Mais uma orientação, assim, dos caminhos que você tomou e por onde que a gente pode ir caminhando. Bom, eu acho que o João pode até confirmar, mas assim, no, no início, quando eu iniciei o processo com a Jussara, ela tinha algumas dificuldades em alguns processos, principalmente processos que permeiam entre as coordenações e o gabinete. Então, tem alguns processos que são muito críticos, principalmente os da parte de pagamentos, né, e de contratação, né, de servidores temporários. São processos que exigem um pouco mais, porque tem uma urgência que vem lá do gabinete do ministro e que vem também da Secretaria Executiva. Então, todos esses processos de pagamentos, de contratos, basicamente esses, né? Todos que têm que passar pelo gabinete são os processos que vocês vão ter que iniciar com uma priorização. Isso, normalmente, a própria Jussara, na reunião de kickoff, ela passa, né? Quais são esses processos que ela tem uma necessidade maior, uma urgência, por serem críticos e por envolverem recursos, né? Tanto recursos humanos quanto recursos financeiros. Então, é complicado porque eu não sei como é que ficou o planejamento de vocês para poder fazer esse mapeamento, entendeu? Então, eu não teria muito o que indicar. O que eu tenho a indicar é isso, né? Os processos críticos são os que o próprio gabinete vão passar para vocês. Em relação à abordagem mesmo, como eu falei anteriormente, vocês não vão conseguir fazer uma abordagem direta nas áreas técnicas. Então, essa abordagem ela tem que ser bem trabalhada com os coordenadores e coordenadores geral, né? Porque aí você consegue ter ali a liderança que vai determinar com a sua equipe os horários das reuniões e tal, né? Então, a gente, quando iniciou, fez primeiro uma reunião
com a Jussara e todos os coordenadores gerais, onde a gente mostrou a importância do projeto, qual seria as entregas desse projeto e o prazo que a gente tinha para poder desenvolvê-lo, né? Mesmo com todos esses parâmetros, a gente ainda teve dificuldade. Então, para você ter ideia, a gente passou do prazo da entrega dos produtos sem ter conseguido ainda falar com todos, né? Por dificuldades na própria área, porque a gente não tinha tanto tempo e tinha que marcar uma certa quantidade de reuniões durante a semana e não conseguia, né? Por essa mesma razão, a gente já, junto com a subsecretária, a gente já estabeleceu quais eram os processos críticos que não tinham para onde fugir, que eram os primeiros, né? Então, a gente chegou a fazer todos eles. A gente teve um pouquinho de dificuldade também com as validações, né? Porque se retorna o processo para a área para que ela valide o seu mapeamento, e muitas delas demoravam muito para poder devolver esse processo mapeado, e a gente só finaliza ele depois da validação, né? Porque tem que ter a anuência do coordenador e das pessoas que foram envolvidas no processo na área. Mas eu acredito que, como a gente já iniciou esse processo ano passado e já fez essa abertura, né, essa entrada de que seria feito o processo, e todos eles sabem que a gente já avisava que vocês viriam depois para fazer esse processo do to be. Todos eles já sabem. Então, eu acho que é só realmente uma validação. Vocês tiveram alguma reunião com a Jussara e com os coordenadores gerais já? Já sim, então, mas os coordenadores gerais são todos novos agora também. Então é basicamente isso, reiniciar esse apoio, porque se o coordenador geral não apoia, fica difícil você acessar a equipe técnica dele, Sim. né? Oi, Tamar, você e a Aline produziram relatórios, cada um de coordenações diferentes, mas vocês fizeram o trabalho juntos? Ou cada um Sim, sim. fizeram juntos? A Aline participava, porque eu que coordenava as reuniões, e a Aline participava mais fazendo o meu apoio, né, porque eu precisava de algumas informações adicionais, anotações adicionais, então ela participava também dessas reuniões. Algumas eu tive que fazer sozinho, né, porque ela estava em outro trabalho também. Mas, basicamente o que foi isso, né, eu liderei basicamente todas as agendas com as áreas, né, e com Tá, os coordenadores. tá. Alguns coordenadores eram bem mais envolvidos, assim, né? Outros deixaram mais a cargo da equipe técnica, até pelo tempo e tal. Então, agora, como vocês estão iniciando um trabalho junto com coordenadores novos, né, que não, alguns deles provavelmente não vai ter conhecimento de todos os processos das áreas. Mas lá nesse trabalho que a gente fez o levantamento também de todos os processos que estão em cada área, né? Então, isso aí também é importante para que vocês, para que possa guiar o trabalho de vocês, né? Até para que vocês possam se dividir nas tarefas, isso tá tudo lá. Não, ótimo, maravilhoso. Tamar, eu tô assim, até um pouco surpreso com essas informações, porque eu esperava outra abordagem, sabe? Outra perspectiva. Imaginei que vocês tivessem tido mais dificuldades ainda, mas eu acho que muito da superação foi da sua experiência, né? Como colaborador lá no MEC, porque você já Sim, sabia alguns problemas que teria e, vamos dizer, cortou caminho, né? já. E assim, eu insisto em chamar a SGA de SA, que era o nome anterior. A SGA, ela não é uma secretaria finalística, né? Então, acaba que esse envolvimento, às vezes, ele é um pouquinho menor, porque as pessoas não têm uma noção da visibilidade disso. Então, assim, e eles também não recebem uma visibilidade maior por conta dos processos, né? Porque eles estão executando processos de pagamentos e tal, só que eles não entendem a importância, muita gente não entende a importância do processo que eles mesmos fazem, né?
Então, entrou meio que naquele modo automático. E essa é uma das grandes dificuldades, porque quando o gestor tem uma certa visibilidade maior política, né, ou executiva, ele tende a se envolver mais, a mostrar mais, porque todos esses relatórios, isso tudo sobe para relatórios maiores, que vão ser passados para a Secretaria Executiva, que vão ser passados para o gabinete do ministro. Então, eles não têm muito essa noção, não têm muito essa preocupação. Então, Sim. isso é algo que vocês vão ter que criar neles, né? Da importância do processo para eles. Sim. Não, com certeza, com certeza. Vocês chegaram a simular esses processos, Itamar? Simular em... No Visage mesmo, em outro software? Não. E fizeram um levantamento de tempo, de custo ou não? De tempo, a gente até tentou. Tem um software, tem um sistema do Mac que é de avaliação de desempenho, né? E até o próprio sistema oficial, ele não consegue chegar nesse gerenciamento, não nesse nível. Então, a gente não conseguiu também fazer esse levantamento com precisão. Não, beleza. Mais alguém, pessoal, tem alguma questão aqui para o Itamar? Professora Ludmila? Tamar, me conta também, tem algumas pessoas que dificultaram mais o trabalho de vocês, né? Tiveram algumas pessoas que são muito chave assim dentro do processo, principalmente nos processos de pagamento, e que eles tinham uma resistência assim bem expressiva mesmo assim. Eu não sei se eles ainda estão aí, os coordenadores, mas tem algumas pessoas que por já estarem na secretaria há muitos anos e executando aquela mesma tarefa há muitos anos, eles não achavam importante assim, minimizavam, na verdade, as informações, né? Mas, como eu expliquei para vocês, no meu caso, que tenho um pouco mais de conhecimento, porque eu trabalhei no Ministério por 20 anos, então, eu trabalhei em todas as secretarias. Então, eu conseguia buscar um pouco mais de informação dele, porque eu sabia, eu conhecia dos processos, né? Eu tanto fui consultor como fui servidor. Então, eu assinava processos no SEI, eu fazia processos que eu encaminhava para a área de pagamento, então eu tinha um conhecimento mais amplo. Com vocês, talvez tenham um pouquinho de dificuldade nesse sentido, porque por não estarem envolvidos diretamente nesse contexto de saber quais são esses processos, mas que também não tem dificuldade. Os próprios processos que foram mapeados, eles já mostram quais são essas rotinas. E a Jussara também consegue direcionar para vocês pessoas chaves que vão ajudar vocês em processos que sejam mais complexos, né? Ainda que o coordenador geral não conheça muito bem, mas eles também conseguem indicar para vocês, né? Mas é isso, a dificuldade maior era de pessoas que já estavam em cargos há muito tempo, estavam meio que sentindo que o cargo dele estava em risco, né? Então, ele dificultava a informação. Eu acho que vocês já devem ter passado por isso em algum outro local, de ver que pessoas que estão se sentindo incomodadas, elas não querem falar a respeito. A coisa mais comum do mundo é isso, né, Itamar? O É. sujeito tem medo de perder uma função ali Isso, ainda mais porque e ele trava achava tudo. assim, se agora eu coloco isso dentro de um processo mapeado, qualquer outro que chegar no meu lugar já vai saber tudo que eu fiz, tudo que eu desenvolvi, entendeu? Por sinal, Itamar, Só desculpa. Vai, depois, professor. Vai. por um outro momento, se você não se importar, talvez a gente possa conversar um pouco sobre tanto as pessoas-chave que ajudam a alavancar as informações, que eu acho que também tem
pessoas assim, nossa, olha, conversa com essas aí, que vai ser muito interessante, quanto que as outras que trazem um pouco mais de dificuldade, sabe? Acho que a gente mapear esses dois pode ajudar também dentro do processo que você viveu, né? Sim, o problema é só que algumas pessoas já mudaram desde que eu fiz, né, o mapeamento. Inclusive, Sim, como eu falei para vocês, alguns coordenadores estavam saindo já no período que eu estava mapeando. sim. Então, talvez eu não consiga ser muito preciso nesse ponto, mas aí eu acho que o João, né, lá do gabinete, ele pode ajudar vocês, mesmo porque o gabinete tem que estar envolvido, né, Sim. tem que estar diretamente envolvido, porque é a área que demanda e que coordena. Então, vocês sozinhos não vão conseguir chegar nesse nível de profundidade, né? Então, eu poderia ajudar nos nomes que eu tenho das pessoas que eu trabalhei, mas eu não sei se elas ainda estão lá, porque muitas áreas eu mapeei no meio do ano passado. Então, e esses processos mais complexos que eu estou falando para vocês foram os primeiros. Então, foi lá no início em junho, julho, mais ou menos, que eu tive contato com eles. O Itamar, aproveitando aqui, você falou já, né, que os processos mapeados representam mesmo o estado atual, mas representam o estado atual real, né, aquilo que é praticado, ou aquele segundo as normas? Quer dizer, aquele que deveria estar acontecendo. Normalmente, os processos que seguem as normas, a gente fazia o mapeamento junto com o estudo da norma, né? Então, teve alguns gestores que a gente abria a legislação e eles abriam os próprios processos no SEI para mostrar como é que estava indo. Então, assim, algumas coisas não são a leitura fiel e leal da lei, né? Mas eles têm alguns parâmetros que eles não podem infringir, não pode sair dali. Então, todos, na verdade, são muito reais. Oi. E alguns processos Desliguei a câmera. estavam em mudança justamente por conta da mudança da própria coordenação, da própria secretaria. Então, a gente já foi fazendo com eles, já com essas mudanças reais. Sim. Então, vocês priorizaram a prática mesmo, né? O que eles A prática. efetivamente fazem. Não, A que bom. prática. Isso é uma notícia maravilhosa. Que eu falei para eles. Tanto é que alguns, como tinha regimento interno em processo de mudança, como tinha algumas legislações em processo de mudança, alguns acordos com o Ministério do Planejamento também que estavam em mudança, e iam ainda levar um certo tempo para poder ter alterações, a gente priorizou fazer o processo como estava sendo feito naquele momento. Não, ótimo. Que bom, que bom. Bom, acho que agora sim eu esgotei minhas perguntas. Se a gente continuar falando, vão surgir outras, mas enquanto é isso. Mais alguém, pessoal? Não? Bom, a Aline acho que não conseguiu entrar, né? Mas de qualquer forma eu estou com o contato dela, estou com o seu João. contato. Deixa eu Fernando. fazer uma pergunta. É porque quando você falou, Itamar, que os servidores estavam cientes de que um próximo passo seria a avaliação dos to be, Uhum. como que foi essa conversa, como que foi essa recepção, como é que foi esse papo? Não, foi tranquilo, porque é como eu falei para vocês, a gente já tinha iniciado esse processo de convencimento da importância, e normalmente isso acontece em qualquer área. Quando eles veem o próprio processo, a forma que eles trabalham, ali em um fluxo, né, em um mapa, eles gostam daquilo, porque acaba que eles falam, nossa, isso facilita muito, que eu posso agora pegar o meu técnico e mostrar para ele, a gente identificar aonde é que o processo está demorando e tal, e ele mesmo identifica o valor do trabalho. Então, e a gente já tinha também colocado nesses processos algumas agendas, tem uma agenda de melhorias já, né, que eu acho que é importante para vocês. E eles já têm essa noção
E como o processo já existe, facilita para eles, porque aí eles mesmos já vêm com o processo na mão, já sabendo, alguns gestores já queriam fazer a alteração para o to be ali na hora. Entendeu? Já justamente por esse fator, dele ver o fluxo na mão dele. Né? Então, acredito que o trabalho de vocês vai ser uma continuação mais leve. Provavelmente vocês não vão sofrer muito, como a gente sofreu no início, não. Ó, Itamar, tomara, viu? Mas eu tive alguns contatos aleatórios ali, pessoalmente com o pessoal, e ninguém demonstrou que estava esperando a gente, viu? O pessoal ficou meio surpreso que a gente está fazendo esse trabalho, e alguns até decepcionados, falaram assim, mais um, né? Porque já teve o esforço no ano passado, então a gente vai ter uma agenda amanhã com todo mundo Provavelmente esses que falaram mais um para são explicar. os que eu te citei, que não querem Pode muito ser. participar. A gente vai ter que ter muito tato, né, para poder deixar 100% claro que não é mais um, né? É um Sim, esforço que a gente espera que gere um benefício importante, né? Que esses gestores aí que você comentou que queriam fazer o to-be ali na hora, vão ter a oportunidade agora de fazer, né? De sim. forma estruturada. E é importante vocês não deixarem perder essa conexão. Então, assim, quando vocês iniciarem seus processos dentro das áreas, vocês têm que mostrar que aquele trabalho que eles fizeram do ano passado até o início desse ano está aí com vocês. Então, não partiu do zero, Não, sim, com certeza, com certeza. né? Porque essa sensação realmente dá em alguns gestores se vocês chegarem lá sem informar nada de que é uma continuidade, né? Porque ele já vai falar, uai, de novo? O cara estava aqui em dezembro fazendo mapeamento comigo, aí lá vem mais outra equipe fazer mapeamento de novo, Sim, né? Então, não, eles têm que entender que é uma continuidade, sim, com né? certeza. Para muitos a gente falou, praticamente para todos a gente falou, mas alguns esquecem e tal, mas a gente falou que teria esse trabalho que vocês vão fazer agora depois. Então, eles não. Se alguém está fazendo cara de surpreso, até me espanta, porque eu deixava bem claro para todos eles que teria um novo trabalho, o to be. Não, tá bem, tá ótimo. Eu agora tenho uma missão, né, que é analisar seus arquivos, nesse repositório que você falou que está lá nas mãos do gabinete, para a gente aproveitar ao máximo esse material, né? A gente só tinha acesso aos relatórios, mas acho que esse material vai ser importante para a gente poder trabalhar em cima. Bem, mais alguém, pessoal? Não? Oi, Itamar, você quer fazer alguma pergunta para a gente? Quer fazer alguma consideração final? Não, a pergunta era basicamente, acho que eu já até fiz, se vocês já tinham feito essa reunião inicial com a Jussara, e se, eu- como você mesmo falou, né, eu acho que vocês ainda não tiveram acesso a todo o material, que é de extrema importância, porque senão vocês vão perder essa conexão aí do que foi feito e do que tem que ser, continuar sendo feito, né? Então, mas no mais é isso. Eu não sei qual foi exatamente o planejamento. Eu até ajudei um pouco a Jussara na época de montar o processo de contratação de vocês. Então, eu sei mais ou menos o que ela já estava pedindo do trabalho de vocês. Então, acredito que não vai sair muito fora disso, mas é bem isso mesmo, é essa questão da continuidade. Vocês, por serem uma equipe maior, porque eu e a Aline para atender a secretaria inteira, né? Então, acredito que vocês, por serem uma equipe maior, vão conseguir ter uma coordenação um pouco mais próxima, mais ajustada, né? Porque para mim e Sim, para ela só era difícil da gente fazer a gestão e a gente tinha que gerir reunião, gerir material, gerir pessoas, né? Então esse contexto todo era pesado para nós dois, sim, sim. né? Mas vocês eu acho que já fica um pouco mais fácil nesse contexto, desde que Não, não, tá bem. desde que o planejamento de vocês siga nessa ordem da continuação. Sim. Por sinal, você falou das validações, que é fundamental, mas vocês obtiveram assinaturas formais para, vamos dizer assim, formalizar aquele mapeamento como um documento oficial, ou foi só uma
coisa de reunião ali, aprovação oral e sem nenhum documento que atestasse que aquele processo representa o ESIS mesmo. Ah, isso daí você vai ter que verificar com a Ellen, porque essa parte não ficou comigo. A validação quem fazia era ela. Mas, se eu não me engano, era por e-mail mesmo. São os registros, né, dos documentos. Não tinha assinatura porque eles não estavam oficializados em processo SEI, né, que é a ferramenta que o Ministério utiliza de validação de documentos. Tá, não, Né? beleza, então. Aí talvez seja até interessante vocês verem com o João essa validação de vocês serem já dos processos to be, já ir colocando dentro de uma oficialização, né? De algo mais formal, que seria um processo no SEI com esses documentos validados e assinados pelos coordenadores. Sim, não, eu quero fazer isso com os processos ESIS que vocês fizeram, com Uhum. eventuais ajustes, né? Mas, enfim, com esses Na verdade, você processos pode aí. montar os pacotes, né? Porque, por exemplo, você vai pegar a SPO não, a CGRC. Aí você vai pegar ela, tem vários processos ali dentro. Você vai pegar o pacote de uma das áreas, vai colocar o as is, que é o que já foi feito, e você vai inserir o que vocês estão fazendo do to be, né? Junto com os relatórios e tudo. Então, acaba que isso oficializa o processo como um todo, o mapeamento como um todo, né? Que ele não partiu do nada, ele já partiu de algo que já existia. Sim. Bom, agora sim eu acho que encerrei, viu? Eu só queria dar um oi aí para a Aline. A Aline avisou que ia chegar atrasada. Aline, a gente fez aqui uma conversa muito rica com o Itamar. Queria saber se você tem alguma consideração, se quer fazer algum comentário específico sobre o trabalho aqui para nos ajudar. Ah, tá. Bom, de qualquer forma, Aline, a gente vai fazer um registro, né, dessa reunião, e se você quiser complementar com alguma coisa, vai ser enviado no seu e-mail e você pode comentar lá, tá bem? Bom, Itamar, obrigado. Agora sim a gente encerra. Obrigado pelo tempo. Obrigado pelo trabalho. Espero que a gente aproveite, se não tudo, quase tudo que vocês fizeram, tá? Vai ser uma mão na roda para nós aí. Ok. A Beleza. Jussara até queria que eu voltasse para trabalhar com vocês, mas é porque eu estou em outro projeto e tá meio complicado. Não, tranquilo. Bom, Itamar, obrigado, viu? Valeu, pessoal. Boa tarde para todo mundo aí. Obrigado. Obrigado, Tchau, Itamar. tchau. Boa tarde, pessoal. Um tarde. abraço. Boa tarde.